A doutora Michele Rodrigues, minha gineco maravilhosa. Bom Tava dia, com saudade Carla. de você, doutora Michele. Que bom estar aqui com você, que bom estar aqui falando para os telespectadores. Bom demais. E hoje a gente está trazendo a doutora Michele para o programa para falar sobre um assunto que nos últimos dias chamou a atenção de muitas pessoas, que é relacionado à pílula do dia seguinte. Caso de uma jovem que tomou uma repercussão na mídia, ela tomou 72 pílulas do dia seguinte e acabou tendo aí um acidente vascular cerebral, não é, doutora? Isso mesmo. Que situação, 72, como foi isso, hein? Você imaginar que a pílula do dia seguinte hoje, ela é uma substância chamada de levonorgestrel, e ela tem 1,5 miligramas dessa substância, que é 10 vezes mais a dosagem da pílula contraceptiva. Meu pai, que loucura. Então você imagina, doutora. 72 pílulas, então que tipo, 720 vezes mais. É muito hormônio. Doutora, agora eu fico imaginando como nos dias atuais, onde a gente tem muito mais informações do que a gente tinha no passado, né? Essa pessoa, essa jovem conseguiu tomar tanta pílula assim, sem essa consciência, para você ver como nós mulheres sofremos por um machismo enraizado, doutora. Ainda a mulher é muito vulnerável à questão do machismo. E ela ainda tem uma dificuldade muito de manter a sua autoestima, né, elevada, protegendo ela desses feitos, né? Então você vê que nos relatos dela dizia que o parceiro obrigava ela a tomar todo dia. Justamente porque se ela tomasse a pílula contraceptiva de forma diária mesmo, ela diminuiria a libido, né? E ficaria com retenção de líquido, aumentaria o peso, e que isso não estava dentro do script para ele. Então não estava dentro do script para ele, mas estava dentro do script para ele ela se expor tomando essa superdosagem de um hormônio que não é tão inocente assim. E aí essa superdosagem tornou ela exposta, né, a uma série de riscos, culminando com um acidente vascular cerebral. Inclusive, atualmente a jovem, ela vive em uma cadeira de rodas para se locomover. Sequelada. E assim que aconteceu tudo isso, o namorado foi o primeiro a abandoná-la. Cai fora, né? Não é, como doutora? de praxe, como né? de praxe, né? Como de praxe. Então acaba que a mulher, ela, além dessa vulnerabilidade, é ela que arca realmente 100% com as sequelas desses atos. Queria chamar a atenção das jovens. Queria aproveitar que a doutora Michele está aqui para chamar a atenção das jovens. Eu me preocupo muito. Eu tenho uma filha, mulher, que a gente sempre conversou muito sobre isso, né? Então eu acho que é muito importante que nós, mães, pais, avós, educadores, não importa, mas tem uma filha em casa, a gente precisa estimular esse assunto com as nossas filhas, não é, doutora? É sem dúvida, porque aí a gente entra em dois aspectos. O primeiro, que é o aspecto da autoestima, né, e de você realmente se sentir empoderada do conhecimento dos métodos contraceptivos, de você ter o empoderamento da escolha desses métodos, mas também, por outro lado, a gente também não pode afetar também o efeito, né, a eficácia da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é uma pílula realmente eficaz, é uma pílula segura, mas é para ser usada da forma adequada. Ela é dita uma pílula de emergência justamente porque ela é fundamentalmente para ser usada em casos de exceção, como, por exemplo, a ruptura, né, abrupta de um preservativo, ou, por exemplo, diante dos casos de abuso sexual. Então, assim, a gente não pode agora satanizar a pílula do dia seguinte, mas Ela a gente tem a indicação. precisa ter a indicação e a gente precisa, do outro lado, ter as mulheres cada vez mais informadas de métodos contraceptivos de longo prazo que sejam eficazes e seguros. E nós precisamos conversar com as nossas filhas, porque essa falta de informação e muitas vezes o medo de conversar com os pais
fazem com que essas meninas acabam entrando na onda desses machistas, né? Desses agressores. Eu digo porque isso é uma agressão que esse homem fez com essa menina. Uma jovem que chegou a tomar 72 pílulas do dia seguinte, porque ela sequer tinha essa informação vinda da família, ela não sabia realmente daquela pílula, na cabecinha dela, talvez ela pensava que era uma coisa e era outra, e aí olha só o que acontece. Então isso tudo é importante, sabe? A educação é a base de tudo, e a gente precisa educar os nossos filhos, as nossas filhas, e falar, sim, abertamente sobre essas situações relacionadas a sexo, né? Nós temos aí uma situação muito complicada nos tempos atuais. Eu vi uma matéria recentemente, doutora Michele, que o número de jovens com HIV tem aumentado bastante, né? Muito. Inclusive, esse é um assunto que a gente pode conversar na nossa próxima entrevista. Outra oportunidade, sem dúvida, porque, de fato, essa exposição tem sido maior por dois aspectos. Realmente, porque o adolescente, ele sempre é mais vulnerável mesmo, até pela fase de transição, é uma fase de rebeldia, é uma fase de que você acha que sabe tudo, né? Então tem essas dificuldades, existem em muitas situações um conflito familiar e isso atrapalha essa educação continuada dentro de casa. Mas, por outro lado também, o fato do avanço das drogas, né, antivirais, que melhoram a qualidade de vida dos pacientes HIV positivos, acaba fazendo aquela falsa impressão de que não existe. Exatamente. Que não existe ninguém portador de HIV. E aí, aquele medo que anos atrás a gente tinha, né? Pavor. Porque a gente via as pessoas realmente, né? Muito debilitadas, incapacitadas. Hoje a gente não vê. Né? Você não tem mais aquele estigma de você olhar para uma pessoa e dizer, eu acho que aquela pessoa tem HIV. Então, isso também acaba aumentando essa exposição. Essa exposição tem aumentado bastante e tem me preocupado muito realmente, porque os números de casos de HIV, inclusive agora em dezembro, a gente, é o mês, inclusive, né, doutora, de conscientização do HIV. Sim. É isso mesmo. A gente tem que ter realmente muito cuidado. Doutora, para finalizar, a Rose Fernandes está perguntando, a pessoa que começa a tomar anticoncepcional jovem demais, precisa fazer um intervalo? Então, essa é uma das grandes dúvidas que as mulheres têm, de que o uso intervalado do contraceptivo, isso deixa ela menos exposta a qualquer condição de risco. E, na verdade, deixa ela mais exposta à questão da gravidez não planejada, né? Não há necessidade, se você teve a indicação correta, se você vem sendo monitorizada pelo seu especialista, se você também tem, né, procurado cada vez mais informação, cuidado com os seus hábitos de vida, na verdade não há necessidade desse intervalo, a pílula vai permanecer eficaz e ela não vai aumentar o risco como você imagina. Pelo contrário, se você faz os intervalos, você acaba realmente tendo uma exposição maior. Porque a cada vez que você reinicia o contraceptivo, alguns riscos que são relacionados ao começo do uso acabam se renovando e isso acaba sendo contrário ao que a gente deseja. Lembrando que é importante, sim, a gente já levar a nossa filha jovem para a primeira consulta com a ginecologista, ali já na fase da puberdade, e assim que ela possa ter esse acompanhamento como nós fazemos. E eu acredito